acaba criando soluções, né? E depois eu queria até te perguntar mais como é que foi essa migração aí de programação para dar aula, sair de um ambiente mais técnico para um ambiente mais acadêmico. Eu acho legal, assim, cada um tem uma experiência diferente. Já pensei em dar aula, mas né, ninguém sabe. Dia de amanhã, né? São vieses bem diferentes, mas eu consegui aplicar o que eu mais gostava da área acadêmica dentro do ambiente corporativo. Porque quando você propõe soluções para um determinado cliente interno de um ambiente corporativo, você tem que, ao final, ter a capacidade de explicar como você resolveu o problema, por quê, se o problema foi tratado na causa raiz ou foi tratado paliativamente. Você tem que orientar o cliente. Então, eu acabei utilizando elementos da docência dentro do ambiente corporativo privado. Eu imaginei que seria mais difícil, mas foi um processo. Não vou mentir a ponto de dizer que nos primeiros anos eu me considerava o mais experiente, não. Eu tive pessoas muito gabaritadas que foram me capacitando no decorrer, e isso foi primordial para o meu amadurecimento técnico, que só no ambiente corporativo veio num segundo momento. Eu vim primeiro do ambiente acadêmico, aí depois eu fui adquirindo habilidades, tanto habilidades hard quanto soft skill, para me permitir atingir um certo nível de senioridade. Mas eu me considero uma pessoa privilegiada porque eu sinto que eu fui bem treinado. Eu fui treinado por pessoas muito boas. Então, isso faz toda a diferença. O tempo de casa dentro de uma empresa não diz muita coisa, mas a quantidade de coisas que você entregou, como você entregou, com a qualidade da entrega, né? Então, a orientação das pessoas certas me fez atingir uma condição legal. Uhum. Ah, Mas eu consegui usar o ambiente acadêmico a meu favor ali dentro, uhum. treinando, conversando, porque uma das habilidades que falta, às vezes, para um programador é justamente a capacidade de comunicação. É aí que ele peca, porque ele é muito bom tecnicamente, na maioria das vezes, porque ele desenvolveu habilidades de hard skill, mas são pessoas de personalidade mais introspectiva, pessoas mais tímidas, que não têm uma fluidez na comunicação ou uma didática para explicar o que fez. Então, eu acho que isso ajuda. E até elogiando de tabela, e por isso que você está mais avançado em relação aos talvez seus colegas que formaram, porque você já pegou esse ambiente acadêmico e já de teoria ou na prática, né? Sim. É isso aí. Qual a linguagem que o senhor mais utiliza? Qual que é que foi a sua primeira? De banco de dados, SQL Server. Um pouco de Oracle também. De linguagens de programação, no front-end, muito React. No back-end, Node. JavaScript, ambos. Uhum. Um pouco de Python, sendo que nessa disciplina vamos ter um pouco mais de intimidade com Python também. Já trabalhei com Java, já trabalhei muito com PHP no passado. Tive contato com C++ no mestrado, com Python no mestrado também. Essas foram as linguagens. Mas proficiência mesmo, uma habilidade mais profunda, foi o PHP e o React. Bacana. A gente vai fazer o trabalho no Python. Eu estou começando a mexer no Python, achando bom, eu acho ele mais tranquilo, e eu faço ambiente virtual, não precisa baixar o programa, então fico... O Python é muito mais amigável, muito menos burocrático, menos verboso que outras linguagens de programação. Sem contar que ele é o que faz mais sentido para essa disciplina, né? Uhum. Ele encaixa como uma luva para essa disciplina. O Python consegue gerar vídeo?
Existem bibliotecas que permitem você fazer processamento digital de imagem. Ou seja, a partir de uma imagem já gerada, você extrair informações dela. Mas, com certeza, ele deve fazer a engenharia reversa também. A partir de dados e texto, ele tentar, a partir de uma inteligência artificial, gerar vídeos. Com certeza. Beleza. Agentes sofisticados para gerar um vídeo. Tá. Obrigado. Boa noite. Valeu. Fala, Fábio, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite. Eu sou administrador e gerente de escola e também tenho mestrado, tenho especialização em docência também. E acho que só. Sou de João Pessoa, na Paraíba também, né? Legal. Prazer em conhecer vocês aí. Prazer nosso, prazer, Tarsis, prazer, Fábio, também. Eu reconheci pelo sotaque, porque os meus clientes do jurídico, a maioria deles são da Paraíba. Né? No momento em que você começou a falar, eu vi semelhança. Prazer, Fábio. Prazer, professor. Vamos em frente. Talvez entre mais gente, eu não tenho certeza, mas de qualquer forma a gente vai tocando aqui e se precisar, a gente para um pouquinho e conversa com quem entrar. Seja no final, talvez. Tá? Vou compartilhar a tela aqui. Só tirar o meu vídeo para não ficar tão pesado. Joia, conseguem me escutar perfeitamente? Sim. Então vamos para a disciplina de Fundamentos da Mineração de Dados. Tá? Eu já me apresentei, comentei um pouquinho da minha história, do meu background. Essa disciplina ela vai ser dividida em alguns tópicos. Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a ciência da computação, vamos percorrer sobre o assunto de algoritmos, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre linguagem de programação, desenvolvimento de software. Vamos entrar nas definições de inteligência artificial, aprendizado de máquina, e aí a gente vai citar alguns dos algoritmos clássicos de aprendizado de máquina. Vamos terminar com mineração e ciência de dados. Bom, vamos para a definição de ciência da computação, então. Ela estuda as técnicas, métodos e ferramentas computacionais para automatizar processos e desenvolver soluções baseadas no uso do processamento digital. A teoria da computação utiliza modelos abstratos e classes gerais de problemas que são resolvidos com algoritmos, né? Existe o curso superior de ciência da computação hoje em dia. Ele tem aí a duração de 4 anos, geralmente, de 4 a 5 anos, mas com o aumento da demanda por programadores, desenvolvedores e analistas no mercado de trabalho, começou a surgir segmentações desse tipo de curso em formatos tecnólogos para que houvesse a oportunidade da pessoa ingressar no mercado de trabalho mais rápido. Então, apareceu o tecnólogo de análise e desenvolvimento de sistemas, processamento e gestão de banco de dados, engenharia de software,
Então, era uma oportunidade de pegar segmentos da ciência da computação, onde o estudante saía já como um cientista, mas com habilidades específicas para atacar determinadas áreas do mercado de trabalho. Porque a área da computação é muito grande. A pessoa pode atuar na área de redes, ela pode atuar na área de banco de dados, ela pode ser um programador, ela pode ser um analista de dados ou um cientista de dados, que é algo mais amplo. Existe a equipe de suporte e hardware, mas, enfim, são inúmeras as possibilidades. E a ciência da computação, ela, de certa forma, ela tentou englobar um pouco de tudo, e no fim de um curso tão amplo e complexo como esse, você sai com inúmeras habilidades, mas não de forma tão profunda quanto poderia. O conceito algoritmo, né, que foi citado aqui no início, a teoria da computação utiliza modelos abstratos e classes gerais de problemas que são resolvidos com algoritmos. Algoritmo, gente, a gente tem que pensar como se fosse uma sequência de passos, tá? A definição aqui está muito clara. O algoritmo é uma sequência finita de ações executáveis que visam obter uma solução para um determinado tipo de problema. Então, quando você faz um bolo, né, e aqui tem uma ilustração de um bolo, você segue uma sequência de passos. Essa sequência de passos é ela que, quando feita de maneira sincronizada e ordenada, é que permite que você obtenha êxito à entrega final, que é o bolo pronto. Se você não respeitar a sequência de passos, respeitando a utilização correta de dosagem de ingredientes, tempo de cozimento e manipulação sobre a própria matéria, você tende a não ter êxito na entrega do seu bolo, né? E para tudo na vida, a gente segue uma sequência de passos até um entregável, né? O algoritmo, ele é justamente isso, ele vai fazer uma descrição de todos os passos, né? E eles são uma sequência finita, porque ele tem início e fim até o momento da sua entrega. E quando a gente está programando, a gente está desenvolvendo um software, ou a gente está fazendo análise de dados, ou ciência de dados, a gente também segue uma sequência de passos para obter êxito, para conseguir extrair informação com qualidade, para desenvolver uma tela, para desenvolver uma tabela, né? Pular determinadas etapas de uma sequência finita pode fazer com que você tenha problemas. Antes de passar para a próxima parte, que é essa ilustração aqui, vocês conseguiriam me dizer exemplos em que algoritmo poderia ser utilizado na nossa vida? O que você precisaria de sequência de passos para resolver um determinado problema? Fiquem à vontade, eu gostaria do ponto de vista dos dois, inclusive. Só está nós três mesmo, né? Que algoritmos poderíamos utilizar na nossa vida? Seja desde para sair de casa até chegar no ambiente de trabalho, ou para, enfim, para realizar uma atividade física, onde eu tenho que me vestir, colocar um tênis, me preparar psicologicamente, vestir uma roupa adequada, até chegar na academia, por exemplo. Que tipo de exemplos e situações nós poderíamos estar aqui descrevendo que seria uma espécie de algoritmo, que seria uma sequência de passos que nos faria entregar algo no final? Fiquem à vontade, não tenham medo de errar e eu tenho certeza que vocês não vão errar. Você fala criar igual receita de bolo, criar o passo a passo desde separar ingrediente até a execução? Isso. Isso por si só já é um desenvolvimento através de algoritmo, porque você criou uma sequência de passos ali até chegar no entregável.
Mas muita coisa na nossa vida depende de sequência de passos, né? Então, a minha dúvida é que outras coisas na vida poderíamos estar dependendo de algoritmos para chegar num resultado final. E não precisa ser confecção de alimentos, não. Podem pensar em outras situações no dia a dia. Por exemplo, você saindo de uma origem até um destino, você vai seguir uma sequência de passos lógicos, né? Uma sequência de passos logísticos até chegar no destino. Quando você vai numa festa de aniversário, você se programa, né? Etapas: tomar banho, vestir uma roupa adequada, pegar o carro, se deslocar até o destino. Isso, por si só, já seria um algoritmo, porque você teve que criar uma sequência finita de ações, tá? Consertar um computador. Abrir o computador, fazer uma inspeção visual sobre ele, limpar determinadas peças para verificar se a própria limpeza já seria o suficiente para corrigir um problema. Se não corrigiu, você vai funilando até você atingir o estudo de causa raiz, né? E sabendo a causa raiz de um problema, você vai lá e trata. Foi feita uma sequência de passos também. Para construir uma casa, tem a compra de materiais, tem a contratação de profissionais de obra, a inspeção de um engenheiro, a inspeção, talvez, de um arquiteto, a obra em si, né? O processo de produção, levantando um prédio ou uma casa. Depois tem a parte de acabamento, a parte de instalação elétrica, encanamento, a parte hidráulica, depois pintura e por aí vai. Mas eu acho que eu estou dando muita dica. Estou até minando a capacidade de vocês responderem. Vou ficar mais tímido aqui agora. Podem pensar com calma. Estou aqui, vou balizando vocês. A programação, ela é a parte descritiva, né? Como a cena de um filme, né? Num livro que você vai detalhando tudo para que haja a transformação da imagem, né? Sim, mas esqueça um pouco o fator programação. Pensa em coisas mais simples mesmo, né? Que tipo de sequências finitas nós faríamos no dia a dia? É para tudo na vida, tá? Tudo exige sequência. Eu vi um Sim, exemplo bobo. A gente não coloca o tênis sem colocar a meia antes. sim, sim. A gente não entra numa piscina se não tivermos com uma roupa adequada. Colocou Falou da algumas questões aí bem interessantes. Roteiro, planejamento, né? Você isso. só vai no aniversário se você tiver comprado um presente, se você tiver se aprontado anteriormente, se você tiver colocado gasolina no carro para fazer o deslocamento, né? Então, seguem essas lógicas. E isso é algoritmo, é uma sequência finita de ações executáveis que visam obter, então, uma solução para um determinado tipo de problema. Eu vou avançando aqui, depois a gente volta nisso. Eu queria ainda explorar de vocês uma resposta mais firme a respeito do algoritmo. Tá vendo essa imagem que está acontecendo aí? Essa imagem, gente, é um algoritmo de ordenação, tá? Havia uma sequência de valores ali, né, representações gráficas em barra, só que cada um tinha um tamanho diferente. E existem algoritmos de ordenação, e eles são importantíssimos. Eles são clássicos já, na área, no segmento da ciência da computação, mas eles são usados até os dias atuais para fazer muitas coisas que otimizam o nosso trabalho e o nosso dia a dia.
né? Eles ocorrem por trás, em background, dentro de determinados softwares, mas o tempo inteiro ele está acontecendo, né? Para vocês terem ideia, quando eu abri a lista de alunos aqui do Google Meet, ele tem a capacidade de ordenar o nome de vocês de maneira alfabética. A simples ordenação de maneira alfabética, ela já seria o suficiente para eu crer que tem um algoritmo rodando por trás ali que fez todo esse alinhamento para mim, né? Então, poderia ser uma ordenação numérica, mas poderia ser uma ordenação alfabética também. Quando a gente entra no LinkedIn, por exemplo, e pesquisa lá pessoas, ele também faz isso, né? Então, ele te dá todas as pessoas do qual você já está conectado, só que ele já faz o trabalho de ordenação para facilitar a sua pesquisa. Existem inúmeros outros, né? Algoritmo de ordenação é extremamente importante. Aqui, ó, nós temos uma representação de algoritmo, né? E ele está sugerindo, tente isso com um número de 1 a 300. Você não deve precisar de mais de 9 tentativas. Ordenar um gráfico desse, visualmente, talvez seja até mais simples, porque a gente consegue ver qual que é maior e qual que é menor comparando 1 a 1. Né? Se eu pegasse de 2 a 2 ali, eu conseguiria, num determinado momento, montar a minha escadinha. Mas se eu tiver de avaliar uma ordenação de uma sequência de números, podendo errar somente 9 vezes, vocês iam ver que a coisa era muito mais complicada. Por isso que existem recursos computacionais para fazer esse trabalho pesado para a gente, né? Em determinadas ordenações pequenas, a gente dá conta. Mas quando se trata de 10, 1 milhão, 5 milhões de registros, aí a gente precisa de ter uma máquina que tenha o algoritmo de ordenação para fazer toda essa carga pesada. Vamos para a definição de linguagem de programação. É um sistema de notação padronizado formado por um conjunto de regras sintáticas e semânticas para realizar instruções de processamento no computador. Eles são usados para expressar algoritmos com precisão. Linguagem de programação, nós vamos conhecer algumas, né? Nessa, com certeza, o Python, nessa disciplina. Mas existem inúmeras outras com finalidades diferentes para resolver problemas diferentes. E toda linguagem de programação, ela segue uma ordem lógica, né? Ela depende do algoritmo, de uma sequência finita de passos para obter um determinado entregável. No desenvolvimento de software, há alguns segmentos. Tem os colaboradores que tendem a ir para a área de jogos, uma área extremamente rentável nos dias atuais, apesar de que não é uma área que me interessou muito. Existe a equipe de desenvolvimento de websites, né, e aplicativos móveis, e as equipes de automação, que desenvolvem robôs ou procedimentos automatizados. Vamos para a definição de inteligência artificial, gente. Parte da ciência da computação que trata de sistemas inteligentes, capazes de se adaptar a novas situações, raciocinar, compreender relações entre fatos, descobrir significados e reconhecer a verdade. Propõe o projeto e desenvolvimento de programas de computador que tentam imitar a inteligência humana e funções de tomada de decisão, obtendo raciocínio e outras características humanas. Vocês estão vendo, gente, a explosão que a IA teve nos últimos anos, né? Ela realmente está revolucionando determinadas áreas do mercado. Ela está claro para nós que ela aumentou e muito a produtividade, seja de nós programadores ou de outros segmentos. Se você jogar uma planilha dentro de uma IA, ele tem capacidade de fazer cálculos, de entender e processar as informações. Muitas das vezes sem muito conhecimento técnico, né? Existem as IAs que geram imagens, que geram vídeos. Então, é uma coisa muito sofisticada e ela está presente
e não volta mais, né? As próximas gerações de IA, elas vão ter a capacidade de criar agentes muito sofisticados. Esses dias eu vi recentemente o robô Neo, que já está sendo vendido nos Estados Unidos. É uma faxineira. Ele entra dentro da sua casa, tem 2 pernas, 2 braços, tem cabeça, ele anda pela sua casa, procura bagunça, guarda as coisas, lava prato, passa roupa. Olha o nível de sofisticação que uma IA chegou, gente. Não é só mais chat GPT, Gemini, não. A coisa está atingindo... Chamado prompt, né? Oi? Os prompts. Usa prompt. Está muito sofisticado. Nesse caso, quando você tem a presença de um robô, você tem um agente, né? Ele já está num passo à frente. Enfim, o céu é o limite, né? Aqui a representação, ó, tá os robozinhos ali brincando, né, de jogar Go, ou dama, ou xadrez, né? E ele vai aprendendo a partir do momento que novas instruções são passadas para ele. Quanto mais instrução ele conseguir guardar na sua memória, no seu disco de armazenamento, mais ele aprende com aquilo para tomar decisões mais inteligentes no futuro. Por isso que a definição aqui diz que ele tenta imitar a inteligência humana. Por quê? Porque a gente atinge níveis de excelência na produtividade com quanto maior número de situações a gente tiver para entregar algo, né? Quando você nada uma piscina de 25 metros, nas primeiras vezes você não vai ter alta performance, mas a repetição daquele passo te leva ao êxito, te leva à excelência. Quando você lê um livro sobre programação, nas primeiras vezes pode ser penoso, mas a repetição sobre aquilo te faz atingir grandes níveis de resultado, né? Conceito de aprendizado de máquina. É uma ramificação da inteligência artificial que se preocupa no projeto de soluções baseada no raciocínio indutivo, né? De induzir, indução. Vamos guardar essa palavrinha que ela vai ser importante depois. Ela propõe o estudo e construção de algoritmos que utilizam a experiência para aprender sem serem explicitamente programados. Então, na programação tradicional, nós precisávamos de definir toda uma sequência de passos para atingir êxito. Na inteligência artificial, ele vai ter a capacidade de dar os próprios passos por conta própria, aprendendo com as situações do qual foi fornecida. O Machine Learning, que é uma definição muito importante, ela envolve alguns outros termos, do qual nós vamos falar bastante daqui para frente. O conceito de mineração de dados, que é a capacidade de você ler grandes bases de dados, algoritmo, que é o que eu acabei de comentar, sequência de passos ou sequência de instruções para realizar um entregável, classificação, que é a capacidade de você categorizar tabelas de valores distintos. Aqui está tampando. Deixa eu tentar movimentar isso aqui para cima. Isso aqui está tirando a minha visibilidade aqui. Aprendizado, redes neurais muito interessante, por sinal. Vocês vão perceber que a forma como uma máquina aprende, ela segue linhas decisórias parecidas com o que nós humanos fazemos. A gente vai tomando decisões na nossa vida conforme a gente vai obtendo determinadas respostas. Eu ganho X no meu salário mensal. Com o que eu ganho, eu tenho capacidade de comprar o produto A e B. A partir do momento que eu começar a ganhar 5x, eu posso percorrer outros caminhos e permitir com que eu faça compras maiores, né? Ou então, eu quero me deslocar da cidade de Cataguases até Juiz de Fora. Eu posso ir por Leopoldina.
Ah, mas por Leopoldina, eu soube que está chovendo muito e está um problema de estrada interditada. Ou então há um alto fluxo de engarrafamento, ou seja, um baixo fluxo, na verdade. Ah, não, sabendo dessa informação, eu vou fazer um desvio e vou para outro caminho, né? Que apesar de que o caminho seja mais longo, eu vou chegar mais rápido, porque não tem engarrafamento, porque não tem trânsito, porque não tem pista interditada e por aí vai. Tá? A gente vai falar muito também sobre esse conceito aqui, Deep Learning, gente. Muito interessante isso daqui, tá? No Machine Learning, eu preciso de imputar algumas instruções para que a máquina aprenda. No Deep Learning, ele vai fazer isso por conta própria, baseado nos dados que ele já tem. Ele tem capacidade de fazer autocategorizações e aprender sozinho. Negócio muito interessante e as IAs usam. Tá? Nós vamos falar muito de IA e nós vamos falar dos agentes autônomos, né? Que realmente é um entregável bem sofisticado, que ele realmente faz coisas para a gente, faz cálculos, nos dá respostas inteligentes, né? E o Neo, que é um dos robozinhos que eu comentei, que já estão sendo comercializados para fazer tarefas domésticas, ele é um agente autônomo. Existem dois tipos de algoritmos de aprendizado de máquina, tá? O supervisionado e o não supervisionado. E o supervisionado, a gente passa um conjunto de instruções nele para que ele aprenda mais rapidamente. O não supervisionado, eu só informo uma base de dados crua, bruta, e ele vai ter a capacidade de ler toda aquela base e aprender por conta própria. Talvez o aprendizado não supervisionado nos faça atingir resultados mais lentamente. Porém, ele corta um pedaço do processo que nós seríamos obrigados a fazer, que é o de treinar a máquina. Tá? As IAs, hoje em dia, elas têm capacidades bem sofisticadas para trabalhar de maneira não supervisionada. E eu digo isso porque elas já se alimentaram de tanta informação que agora elas conseguem tomar muitas decisões por conta própria, né? Esse processo não supervisionado, ele leva um tempo. E eu consigo fazer uma analogia disso com a vida adulta, né, gente? Quando nós estamos na fase infantil, nós estamos constantemente sendo supervisionados para tomar as melhores decisões. Ao atingir um determinado nível de expertise em faixa etária, a gente começa a tomar a decisão por conta própria de maneira não supervisionada, porque a gente já tem um arcabouço de informações que permitem com que a gente vá para um caminho ou por outro. Aprendizado de máquina supervisionado, um exemplo, né? Aqui você tem uma lista de animais do qual ele vai participar de um treinamento, né? E você tem que ter a capacidade de categorizá-los como gato. Então, eu tenho gato, 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 gato. Né? 5 tipos de gatinho aqui. Eu estou treinando a minha máquina a entender que quando houver animais com essa semelhança aqui, eu obrigatoriamente vou classificá-los, etiquetá-los como gato. Tá? Então, eu estou treinando a minha máquina de maneira supervisionada. E aí, a gente vai para o teste. Eu imputo alguns animais aqui e, sabendo que ele foi treinado por um algoritmo de aprendizado de máquina, quando ele ver um elemento que não possui as semelhanças que nós categorizamos, que nós etiquetamos, ele tem que ter a capacidade de fazer o discernimento. Gato, não gato. Isso aqui, com certeza, 2 exemplos de cachorro, né? E ele só conseguiu chegar nesse teste e obter êxito nesse teste porque houve um treinamento de dados anteriormente. Tá? Agora, no aprendizado de máquina não supervisionado, gente, a coisa é livre.
É ele que vai treinar por conta própria para tentar chegar no êxito. Não houve treinamento aqui. Tem uma lista de animais sem etiquetagem, né? Ou seja, não houve um trabalho de classificação. E ele, com a inteligência própria, vai ter que ter a capacidade de, com os traços, né, específicos de cada animal, tentar nichá-los em determinados pontos. Repare que a categorização ela não foi tão fiel, não. Ó. Nós temos gato e cachorro no mesmo ponto. Por quê? Porque ambos têm uma orelha específica, tem focinho, coisa que a gente não vai encontrar nesses tipos de animais aqui, né? Nesse aqui, ó, ele entendeu. A pata é mais fina, né? Então ele falou, ó, vamos jogar esse grupo de animais para um nicho. Esse aqui, ó, a representação dele, né, diferente, jogou para outro nicho. E aqui foi o que sobrou. Foi tão precisa quanto o supervisionado? Não foi. Mas ele também conseguiu fazer um bom trabalho de categorização aqui. Os algoritmos de aprendizado de máquina, tá? No aprendizado supervisionado, a gente tem os algoritmos de classificação e de regressão. De classificação, a gente vai trabalhar com indução de árvores, KNN, Naive Bayes e RNA. No de regressão, tem regressão linear e RNA também. Já no aprendizado não supervisionado, existem os algoritmos de segmentação, KNN, K-means e RNA. E no geração de regras de associação, tem o a priori e o RNA. Existe o conceito de indução de árvore de decisão que me permite chegar a determinadas respostas, a determinados entregáveis, baseado no treinamento prévio que eu fizer sobre uma tabela de conhecimento, tá? Eu queria analisar essa primeira linha junto com vocês aqui, para vocês verem a forma como eu estou treinando a máquina. A primeira pergunta que foi feita na indução de árvore de decisão é se a pessoa estudou para uma determinada prova. E aí foi dada a classificação sim para ela. E aí foi feita uma segunda pergunta. Assistiu às aulas? Colocamos que sim também. Terceira pergunta, já foi reprovado? Colocamos que não. E aí ele dá como situação aprovado no final. Então, eu treinei a minha máquina que, com 3 valores de entrada, ele me dá uma situação de saída específica. Toda vez que eu tiver sim, sim, não, a situação estará como aprovado. Vamos ver o próximo. Ele pergunta novamente, estudou? Dessa vez a resposta é não. Próxima pergunta, assistiu às aulas? Não. Já foi reprovado? Sim. Gente, sem eu chegar na situação aqui, você pode ver que a situação desse aluno aqui não é muito boa, né? Seria um milagre uma pessoa que não estudou, não assistiu às aulas, já foi reprovado, ter uma condição de aprovação. Então, foi dado a categorização, a etiquetagem de reprovado para ele. Próximo. Estudou? Não. Assistiu às aulas? Sim. Já foi reprovado? Sim. Situação reprovado. Então, o que ele está tentando fazer aqui, gente? Eu nem vou passar para os próximos. Vou adiantar para vocês. Ele está treinando a máquina baseado nas situações que forem apresentadas, a gente saber se uma pessoa será aprovada ou não, né? E aí, eu gostaria da ajuda de vocês com as 2 tentativas abaixo para ver que tipo de resposta vocês acham que nós teríamos na situação aqui. Vamos pensar nessa última aqui. Estudou? Sim. Assistiu às aulas? Não. Já foi reprovado? Sim. Você acha que uma pessoa dessa será aprovada ou reprovada? Podem chutar. Aprovado. Oi? Aprovada. Aprovado? Vamos para o próximo, então. Ele vai dar a resposta logo em seguida, tá? Eu quero surpreendê-los. Estudou? Não. Assistiu às aulas? Não. Já foi reprovado? Não. Esse aqui ficou mais complicado, né?
Esse aqui a coisa ficou feia, inclusive. Não há possibilidade nenhuma que nos leve a pensar que ele obteve êxito em algum momento. Aqui tem a nossa árvore de decisão, tá? E aí, agora vocês vão entender as possibilidades que fariam ele obter êxito ou não. A única possibilidade dele obter uma titulação, na verdade existem duas, né? De aprovação é se ele ou estudou, ou se ele assistiu às aulas, e se ele já foi reprovado, se ele não foi reprovado anteriormente. Só existem essas duas possibilidades. Se ele estudar, se a resposta for sim, ele já é aprovado de cara. Então, voltando para essa tabela verdade aqui, nessa primeira possibilidade aqui já seria o suficiente para ele obter êxito. O resto, meu filho, ele tem que suar a camisa, né? Assistiu às aulas? Vamos pensar, estudou? Não. Assistiu às aulas? Não. Então, sem chance, vai dançar. Ele logo de cara aqui, ele já será reprovado, né? Mas, se não estudou, mas assistiu às aulas e já foi, e não foi reprovado, ele ainda tem alguma chance. Bom, onde é que eu estou querendo chegar, gente? Que essa tabela ela foi criada para gerar conhecimento, né? Gerar informação, de fato. E só foi possível porque nós tínhamos um conjunto de situações aqui, né? Testadas previamente, treinando a máquina para que ela desse respostas confiáveis. Esse gráfico aqui é muito interessante, tá? É um modelo autorregressivo integrado de maneira sazonal de médias móveis. Aqui embaixo está em inglês, mas está aqui vendas mensais de álcool entre 1964 e 1972. Aqui nós temos o eixo X, o eixo Y, né? E reparem que de tempos em tempos, de maneira sazonal, de maneira temporária, há um pico de venda de bebidas alcoólicas. Vocês conseguem entender, presumir, inferir o porquê que há esses picos? Sem eu dar a resposta para vocês. Dê uma olhada nesse eixo X aqui, vê se vocês conseguem descobrir. Não está difícil. Por quê, gente? Por que a venda de álcool sobe tanto num determinado momento? Sazonalidade. É a sazonalidade. Mas por quê? Mas por que está sazonal? Que está sazonal está claro, porque há picos. É porque tem produtos que ele tem período de maturação, né? Será? Será então que a pessoa só toma destilado num determinado momento do ano? Será que já não existe uma escala de produção que me permita consumir o mesmo destilado todo mês? Tem épocas, né, festivas, né, que eles são mais comuns, né? Olha, o que o Fábio comentou aí foi bem interessante, mas você acertou, Tarsis. As épocas festivas, reparem que os momentos de pico são justamente o fim do ano, a virada entre um ano e outro. Réveillon é onde todo mundo extravasa, excede um pouco no consumo alcoólico, né? Devido aos eventos, às confraternizações, né? Então, o pico se dá em função disso. Um momento de renovação, então as pessoas estão mais propensas a participar de eventos festivos. Então, tá claro em que é isso, tá? Tá muito relacionado à sazonalidade e por causa do fim do ano. Deixa eu só ler aqui o que o Fábio escreveu. Ele comentou, sazonal, o preço está abaixo do valor do mercado. Eu acho que não, tá? Se bem que eles podem fazer alguma promoção, talvez pelo fato de ser fim de ano.
Mas o próprio fim de ano, por si só, ele já justifica o alto consumo. Às vezes a pessoa faz dieta o ano inteiro e ela vai querer extravasar, é um momento de férias. Então, existem outros fatores aí que podem contribuir, mas a virada do ano eu acho que é a mais forte de todas. E eu digo que é a mais forte porque é muito discrepante o aumento do consumo. É muito alto. Não é coisa de aumento de 50%, não. Ele quase triplica ou quadriplica, né? É muito significativo. Aqui foi observado o mesmo dado, só que com escalas diferentes, para ver se nós conseguíamos obter informações diferentes do que já havíamos concluído no gráfico anterior. Tá? Ele também diz respeito à venda de álcool, só que utilizando um outro nível de escala no eixo X e Y, talvez a gente consiga concluir coisas diferentes. Aqui no terceiro gráfico, ele ainda está muito claro para mim a presença de picos. Ó. No primeiro, pouco também. No último, tem picos, mas está meio bagunçado. Nesse segundo, eu só consigo perceber tendência, trend. Né? Tendência de quê? De crescimento. E isso aqui nos mostra também, né? O que se vendia de álcool aqui comparado aqui, conseguimos perceber que há um crescimento, sim. Mas nem todo gráfico dá todo tipo de informação que a gente quer, que a gente precisa, ou que nos permita, de fato, enxergar determinadas coisas. E são as escalas e a forma como elas são organizadas que auxiliam nessa extração de boa informação, de informação de qualidade, né? Agora, quando a gente está trabalhando com aprendizado de máquina, gente, a gente tem a capacidade de fazer previsões, né? Baseado nos dados já aprendidos de consumo de bebida alcoólica, é possível que, a partir de um determinado momento, a gente consiga prever a quantidade de vendas que está por vir, né? E usa-se muito isso na inteligência artificial. Usa isso muito na disciplina de análise de dados e ciência de dados, né? Porque a ideia é você se antecipar a problemas, prever o futuro, né? Se programar para determinadas situações. Se uma empresa que vende bebida alcoólica, ela tiver um conhecimento do quanto está por vir de consumo, ela consegue se preparar previamente para criar uma cadeia logística satisfatória para dar vazão à produção, né? Ela consegue reunir matéria-prima antecipadamente para conseguir fazer a produção no momento correto. Ela consegue contratar colaboradores, aumentando ali a sua cadeia de equipe, para conseguir dar conta de todo aquele aumento de produção que vai ocorrer em um determinado momento. Então, a previsão é algo muito importante. Ela gera lucro, ela evita desperdícios, ela permite você prever situações de risco, né? E usa isso muito nos ambientes corporativos dos dias atuais. Eu estava conversando com professores recentemente, por estar também na área acadêmica, que nós poderíamos utilizar muito a capacidade preditiva para a gente imaginar situações de risco que um determinado aluno pode estar passando, o que pode levar ele à evasão de um determinado curso. Talvez o baixo rendimento escolar, não somente, mas a frequência, o comportamento dele da sala de aula. Se a gente conseguir reunir todas essas informações e prever situações de risco, a gente consegue antecipar uma evasão escolar, por exemplo. Eu trabalho com sistema jurídico na empresa, a gente consegue prever lá, gente, até os meses em que há uma maior incidência de processos. A gente consegue encontrar correlação
de incidentes de energia elétrica com aumento de acionamento jurídico. Existem inúmeras outras. Inclusive, eu gostaria que vocês tentassem me passar algumas aqui. Vamos bater um papo, vamos debater um pouquinho. Que tipo de situação ou sistema do qual vocês já viram, aonde a capacidade preditiva, a capacidade de previsão, faria com que a gente nos antecipasse a determinados problemas? Antes de vocês falarem, eu vou só citar mais uma, tá? Times de futebol. Times de futebol utilizam capacidade preditiva a partir de dados biométricos, até para saber quando que o atleta vai lesionar. Sabendo que um atleta está com um músculo fraco, próximo a lesionar, ele já se antecipa e já começa a colocar aquele atleta em menos rodadas para que ele consiga performar até o final da temporada. Porque se você exigir o máximo daquele colaborador, talvez você o perca antes da temporada terminar. E aí pode fazer falta. É uma análise com capacidade preditiva muito interessante. Você não vai extrair o melhor do seu recurso, mas você vai ter o seu recurso até o final da temporada, pelo menos. E aí, gente, o que vocês acham? Que tipo de previsão um algoritmo de aprendizado de máquina poderia nos ajudar? Vamos aproveitar aqui esses eventos climáticos, né? Poderia fazer a média, né, do século, período de chuva, estatísticas já registradas e lançar, né? Fazer um cálculo, né, uma projeção futura. Boa. Muito bom. Existem muitas variáveis aí no meio do caminho, né? Inclusive o próprio comportamento atual. Se você faz um plano contingencial, talvez a previsão mude um pouco, né, você consiga modificar um pouco ali a curva. Mas, de fato, a ponto de que já há estudos que dizem que determinados danos climáticos que a gente causou no planeta já são irreversíveis. É muito triste essa notícia, mas é verdade, né? O que mais? Vamos pensar só mais um. O que um algoritmo de aprendizado de máquina poderia nos ajudar com capacidades preditivas, né? Eu citei a situação de evasão escolar, comentei de performance de atletas de um time de futebol, existe a capacidade preditiva para situações climáticas, existe essa daqui do gráfico que é para venda de bebidas alcoólicas em determinados momentos, o que nos leva a crer que nas próximas viradas de ano também haverá acréscimo, né? O que mais, gente? Esses dias eu recebi um e-mail da Chevrolet. Chevrolet, ela faz um diagnóstico de toda a situação do seu carro todo mês. Pneu, balanceamento, componentes elétricos. Ela está me dando ali mensalmente um relatório que, se eu reunir diversos relatórios mensais, talvez eu consiga extrair informações, talvez eu consiga prever um futuro problema que o carro pode dar. Tá? Médico. Se o médico pegar os dados do seu exame de sangue e fazer uma correlação com pessoas que apresentaram problemas de saúde distintos, ele pode prever uma doença. A inteligência artificial vai usar muito isso, né? Sim, se você jogar o seu exame de sangue no chat GPT, ele te dá um diagnóstico. Estamos nesse ponto. Você tem um médico virtual ali dentro. Devo confiar totalmente nele? Não. Mas ele consegue fazer previsões com algum nível de acurácia, com algum nível de precisão. O bichinho é esperto.
Esse algoritmo, K-Nearest Neighbors, né, aos vizinhos próximos, ele fez um negócio muito interessante, ele faz algo bem interessante, que é usado em empresas de streaming, tá? Nós temos a figura de duas pessoas aqui, uma mulher mais jovem e um homem com uma idade um pouco mais avançada. Aqui, os filmes que geralmente essa mulher assiste, filmes e séries, né? Aqui, os filmes e séries que ele assiste. Então, foi feita uma categorização traçando um perfil de personalidade para tipos de filmes para determinados tipos de pessoas. Quando entram outros perfis na jogada, já com conhecimento prévio de determinados gostos, essas pessoas podem ser sugerido a elas filmes ou séries de características equivalentes às personalidades que eles têm. Mulher, jovem, e aí os possíveis filmes que ela pode assistir. Homem, idade média, possíveis filmes que ele assiste. Olha que interessante, ó. A menina assistiu Sex Education, Hello e Diários de um Vampiro. Quando apareceu o rapazinho aqui com uma idade semelhante, apesar de ser de sexo oposto, já foi sugerido também uma série de vampiro. Crepúsculo, filme, né? Crepúsculo, acho que é filme. Então, ele aprendeu com determinadas características e sugeriu para um perfil diferente algo que também possa agradá-lo. Isso gera engajamento, isso gera venda, né? Se você tem um algoritmo bem calibrado, você vai fazer com que a pessoa permaneça mais tempo dentro da plataforma. Isso acontece nas redes sociais o tempo inteiro. O algoritmo está o tempo inteiro aprendendo com os nossos gostos e sugerindo coisas que fazem mais sentido. Porque a intenção ali é fazer com que você fique cada vez mais dentro da plataforma, engajado. Você mais tempo dentro da plataforma, é mais dinheiro para ele. Bom, eu vou encerrar por hoje, tá, gente? Tem muita coisa legal para a gente passar ainda. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Vamos aprender bastante nessa disciplina, tá joia? Vocês querem comentar alguma coisa? O professor, lá no CIGAR, você já vai colocar alguma coisa? Esse material já está lá. Tá? É que eu olhei antes de começar a aula, Sim. não tinha visto nada. Rapaz, eu tive um problema com o meu e-mail institucional. O cigarro até que está funcionando direitinho, mas esse material já está lá sim. Eu conversei com o Alex, ele já disponibilizou todos. Aos poucos eu vou alimentando por lá também. Beleza. Valeu, né? Obrigado. Foi um prazer conhecê-los, ainda que virtualmente. Vamos em frente, vamos fazer boas aulas aí, vamos aprender muito juntos, tá? Muito obrigado a todos vocês. Tenham uma boa noite. Valeu, boa noite. Até mais. Até mais.